Nossa próxima história é sobre um fotógrafo conhecido, acusado de abusar de crianças e adolescentes e de vender imagens delas em sites de pedofilia no submundo da internet. Roberto Cabrini segue os rastros de Jorge Moura, revela depoimentos de vítimas dele e investiga denúncias de um esquema internacional de exploração. Essa é a nossa grande reportagem de hoje. O mercador da inocência. Uma investigação revela os tentáculos de uma quadrilha internacional que explora crianças brasileiras. Ele puxou meu vestido pra cima e começou a fazer sexo oral em mim. Eu pedi pra ele parar 2 vezes, ele não parou. Quem é e o que significa esse homem para você? Monstro e abusador ele. Um pedófilo, né? Um destruidor de sonhos. Você se considera traída por Jorge Moura? Óbvio. Óbvio. Eu jamais imaginei que as minhas fotos de criança, de 5, 6, 7 anos, iam estar associadas a fotos de mulheres peladas, porque tem isso nos sites. Esse é um dos locais mais importantes da maneira com a qual o Jorge Moura agia. Era o mesmo lugar em que ele trazia elas para vender o sonho, né? E aqui mesmo ele destruiu o sonho de diversas dessas meninas. Um fotógrafo que parecia acima de qualquer suspeita. Mães e filhas encarando um inimigo de ramificações pelo mundo. Ele trazia as candidatas a modelo para cá para ganhar confiança e aproveitava esse cenário, um cenário deslumbrante. Chayana, você não tem dúvidas de que as fotos que você tirou com o Jorge Moura quando você era criança foram parar em sites de pedofilia? Não tenho dúvida nenhuma. São todas minhas fotos, sou eu aqui. As denúncias não param. Hora de confrontar o principal suspeito. Esse é um momento importante. Soubemos que o acusado, o fotógrafo Jorge Moura, acaba de ser visto a 2 quadras aqui. Como o fotógrafo acusado de abusar de crianças e adolescentes e de vender suas imagens em sites internacionais criminosos e pedofilia vai reagir quando abordado por mim? É seu primeiro encontro com um jornalista desde as graves acusações. Bom dia, Jorge. Vamos congelar a imagem por hora. A combinação é deslumbrante. O nome é Balneário Camboriú, cidade no litoral norte de Santa Catarina. Um pequeno paraíso brasileiro esculpido pelo homem em meio às dádivas da natureza. Mas mesmo o paraíso pode esconder suas histórias de angústia. Nossa reportagem começa quando sou contatado por uma adolescente e sua mãe. Pouco tempo depois, estou diante delas, em um local discreto da cidade catarinense. Suas identidades serão preservadas, mas seus relatos precisam ecoar. O Jorge Moura te assediou sexualmente? Sim, 2 vezes. De que forma isso aconteceu? Então, por beijar no meu pescoço, passar a mão assim na minha perna, assim, sabe? Mais perto assim, da minha virilha, assim. Foi difícil para sua filha te contar isso? Ela ficou sem palavras. Você pode falar para a mamãe, não precisa ter medo. Crianças e adolescentes atraídas sempre por ele. Quando você teve o primeiro contato com o Jorge Moura, parecia a grande chance para você realizar seu sonho? Parecia uma grande oportunidade de eu seguir em frente com o meu sonho, de eu ser modelo, de ser tudo que eu sempre quis. Eu estava pensando que isso ia ser demais. Esse é Jorge Amaro de Moura, 58 anos. Um fotógrafo conhecido na cidade. 38 anos de profissão. Nascido e criado em Balneário Camboriú.
Antes aparentemente insuspeito, fotógrafo de modelos e de concursos de Miss da região. Hoje visto como a ponta de um iceberg de uma quadrilha internacional. Percorrendo diferentes pontos da região e disparando muitas ligações, vamos encontrando os rastros de Jorge Moura. Os relatos vão se multiplicando. Minha filha fazia foto com ele desde os 6 anos. Ela participou de um concurso de beleza, qual um dos prêmios era uma sessão de foto com ele. E quando foi o começo desse ano, a gente descobriu que ele estava vendendo as fotos para um site de pedofilia. Chegamos a essas duas mulheres. Letícia Dias, 31 anos, jornalista paulista radicada em Santa Catarina. Pessoas próximas a ela, as quais não revelaremos, foram exploradas pelo fotógrafo, como ela própria conta. Por que você decidiu tomar a frente nessas apurações? Porque eu descobri que ele estava sendo impune há muito tempo e as meninas tinham medo. Eu tive medo também, não posso negar, tenho ainda. O fato de me expor me gera algum medo. Mas a impunidade dele estava gritando demais. Chayana Hoffman, 27 anos, natural de Camboriú. Ela passou praticamente toda a infância sendo fotografada por Jorge Moura. Jorge Moura fotografou Chayana Hoffman durante 9 anos. Esse era um dos lugares para os quais ele costumava trazê-la. Como é que eram essas sessões aqui? Geralmente, a minha sessão especificamente era marcada às 6 horas da manhã. Esse era um dos primeiros pontos onde a gente parava. Ele solicitava que sempre as roupas fossem mais justas, mais curtas, para que marcasse mais o rosto, o corpo, que evidenciasse mais, né? As curvas, enfim, para que pudéssemos ser avaliadas nas fotografias. Então, esse era um pedido dele. Até descobrir, junto com sua mãe, a comerciante Tatiana Alves, de 44 anos, que as centenas de fotos que Chayana tinha tirado estavam espalhadas em sites de pedofilia mundo afora. Como é que você descobriu isso? Porque foram fotos que eu nunca postei em lugar nenhum. Eu nunca, apesar de eu ter esse sonho, eu não me colocava à exposição de tal forma. Então eu não fazia essas fotos e jogava na rede. Então quem teria acesso a essas fotos? Da onde? Como? O que é que você concluiu? Obviamente veio dele. Não tem quem tem acesso a isso. Mais de 1000 fotos, com certeza. Muito mais que isso. Ou seja, mais de 1000 fotos suas circulando o mundo afora sem qualquer tipo de controle. Nenhum. E sem a sua autorização. Nenhum. Sem o seu conhecimento. Fotos dela quando ela era criança. Essas fotos é nojento de tu entrar e olhar a quantidade de link, de curtição, dos homens falando. É uma coisa que eu tô arrepiada, assim, de ver, porque tu vê a imagem da tua filha de criança, né? Letícia e Chayana me acompanham aos mais diferentes pontos onde o acusado costumava agir. E ele as fotografava por aqui em diversos locais, na praia, à beira do rio, diversos locais aqui, então, que elas eram fotografadas. E é um lugar emblemático, e aqui ele fazia, então, a foto das meninas. Tanto nessa região ali, né, de fundo, quanto aqui, né, nesse ponto que é emblemático para a cidade inteira, né. Mais abusos. No longo corredor, passos de uma jovem. Estou prestes a me encontrar com uma testemunha importante desse caso. Na verdade, mais uma vítima. Ela se chama Celi. Ela me autorizou a revelar o seu primeiro nome. Tem 22 anos de idade, portanto, já não é mais menor de idade. E nos autorizou que a sua entrevista seja exibida sem alteração de voz. Ela é uma vítima antiga de Jorge Moura
Na verdade, ela o denunciou em 2017 e agora está prestes a me contar todos os detalhes. Que idade você tinha? Eu tinha 17 anos na época. Menor de idade. Menor de idade. Logo em seguida, ele se ofereceu para se eu gostaria de fazer um concurso que teria no final do ano. Ele selecionou uma roupa para mim, que foi um vestido. Aí nisso eu fiquei de frente para ele na parede e ele me pediu autorização se podia tocar no meu rosto, se podia puxar para fazer as poses, né? Aí ele me pediu para virar de costas. Nisso eu já fiquei em choque porque eu não sabia o que fazer, tava só eu e ele. Aí nisso houve penetração dos dedos dele, né? Eu deitei no chão. Nisso que eu deitei no chão, ele me pediu para mim ficar de barriga para cima. Aí, a hora que eu estava de barriga pra cima, ele... Desculpa. Eu achei que eu ia morrer naquele dia, porque eu nunca tinha passado por isso. Itajaí, sede da Polícia Federal na região. A caminhada de Jorge Moura só é interrompida quando as denúncias contra ele chegam à Polícia Federal e ele acaba preso em 28 de abril deste ano. A acusação: abuso sexual, produção e comercialização de fotos e vídeos com poses sensuais e eróticas de crianças e adolescentes. Defendido por 4 advogados, ele é solto pouco mais de um mês depois, em 2 de junho. Como é que vocês receberam o fato do Jorge ter sido solto? O fato dele ter sido solto é como se, de alguma forma, o depoimento, a palavra de todas essas meninas abusadas, injustiçadas, não tivesse peso algum. Como Jorge Moura responde às acusações contra ele? Durante dias, acompanhamos seus passos. No rastro do fotógrafo Jorge Moura, descobrimos vários de seus endereços. Esse é um deles. Estamos no centro de Camboriú. Aqui, ele já foi visto algumas vezes. Aí está ele, de boné, blusa azul, calça jeans e sapatênis. É possível notar que, de fato, ele está usando tornozeleira eletrônica. O volume do aparelho pode ser notado em sua perna esquerda. Não podemos perder essa chance. Qual será a reação dele quando perguntarmos sobre as acusações que são feitas contra ele? É o que vamos descobrir. Bom dia, Jorge. Oi, Jorge. Vocês viram o que acaba de acontecer? Assim que ele estava chegando, nós o abordamos e ele imediatamente saiu correndo. Na tarde de sexta-feira, os advogados de Jorge Moura nos enviaram uma nota, onde afirmam, em resumo, que Jorge é inocente e que provará isso na justiça. O próprio Jorge Moura nos enviou um áudio, que agora divulgamos. Oi, Cabrini. Boa tarde. Aqui quem fala é o Jorge Moura. Bom, eu estou te mandando esse áudio para dizer que eu sou a pessoa mais interessada do mundo em esclarecer tudo isso, sobre esses absurdos que estão falando sobre mim e também para provar a minha inocência. Mas como o caso corre em sigilo, eu não posso falar das coisas do processo numa entrevista e nem apresentar as minhas provas. Enfim, eu não posso fazer nada, por isso eu peço desculpas, mas não vou poder participar dessa entrevista. Depois de receber esse áudio, explicamos que gostaríamos que ele se posicionasse não sobre os detalhes do processo, que está em segredo de justiça, mas sim sobre as acusações contidas na série de entrevistas que nos foram concedidas por livre e espontânea vontade por pessoas que se declaram vítimas do fotógrafo. Mesmo assim, Jorge Moura e sua defesa preferiram não se manifestar. O delegado da Polícia Federal em Itajaí, Maurício Todeschini, me recebeu para falar das investigações da PF. Jorge Moura faz parte de uma quadrilha internacional? Segundo as investigações, sim. O Jorge é apenas um fotógrafo dessa organização, e que ele aproveitava esse serviço de realizar as fotos e também cometia alguns
cometia abusos sexuais, né? E isso vem de longa data, né? A gente tem uma menina que foi abusada em 1993, então faz 30 anos, né? Que tem relatos desses abusos, né? Existem muitos indícios de participação de outros envolvidos no esquema de exploração de pornografia. A Polícia Federal já considera este o maior esquema já descoberto no gênero no Brasil. Bom dia, Jorge. A fuga diante do repórter. Ô, Jorge. Uma reação emblemática. Corações à espera de justiça. E você está disposta a dar a sua contribuição nesse caso? Estou disposta. Até ele estiver atrás das grades e não poder mais prejudicar ninguém. Um país à espera de respostas. Quantas vítimas mais? Até que ele pague pelo que ele fez. É a pergunta que não quer calar. É a pergunta que nos cala, inclusive, na verdade. A reportagem completa e depoimentos exclusivos de novas vítimas você acompanha no Câmera Record logo depois do nosso Domingo Espetacular.